Bom, galera, olha aí, ó. Ferramenta preparada, profissional habilitado. Virou outro. Olha a carinha. Olha o spoilerzinho pra vocês aqui do Instagram e Facebook da Silvio Carburadores, ó. Vamos funcionar já já. Terminando aqui os ajustes pra gente poder funcionar o core sapão. Maravilha? Então é isso aí. Aí, galera, voltamos. Hoje é um novo dia, né? Uma baita de uma segunda-feira. Agora são só 8h30 da noite, que é a hora que dá pra gente trabalhar, né? Bom, aqui a gente tem a provável causa do cabeçote ter dado problema. Aqui tá a carcaça e aqui dentro tá a válvula termostática. Aqui a gente tem o conjunto cabeçote, óbvio, já pré-montado. A gente tem o coletor já instalado, a gente tem o cabeçote retificado, a gente tem aqui a parte do comando, né? Cavalete aí. Cavalete de comando já tudo bonitinho, tudo certinho. E agora a gente vai começar os procedimentos, tá? Primeiro vai ser instalado aqui a parte do cabeçote, os acessórios, tudo bonitinho. E vocês vão acompanhando aí com os dois fofos. Aqui, ó. Chega aqui o ogrão. Chega. O mingau. Nossa, um dia eu vou crescer e ficar que nem um mingau. O cara pra trabalhar usa camisa, velho. Essas camisa social, bacana. Nossa, vocês estão vendo aí? Tá vendo o nível do cara? Tá vendo? Alopração total, né? E o ogrão é nós. E agora, a partir desse momento, vamos ter aqui um pouquinho dos dois, falando um pouquinho sobre alguns procedimentos que vão acontecer daqui pra frente. Maravilha? Saída pela direita. Bom, vamos lá, Junião. Mas a conversinha que ele lançou aí da minha camisa é o seguinte, só para deixar claro para vocês, ele está tendenciando já está a caminho disso. E você, Junião? Um dia eu vou ter uma dessas. Já está no caminho também, tá? Aliás, estão bem mais além do que eles pensam ou até vocês. Vamos lá. Junião, aqui o que foi feito? A retífica completa do cabeçote? Foi feito retífica completa do cabeçote, Tá. assentamento de válvula, troca de guias, vedadores. Tá. Inclusive foi feita uma solda numa das galerias que tinha corrosão. Tá. Vamos virar aqui até para mostrar. Tinha uma das galerias aqui com corrosão. Aqui que estava dando passagem de água para a câmara de combustão e de compressão para a galeria aqui do arrefecimento. Tá. Então, ou seja, foi feito um serviço completaço, como tem que ser feito. Coletor. Boa, bacana. Certinho. Aqui esse coletor aqui do sistema de admissão, vocês fizeram o jateamento, Também correto? foi feito um jato de areia para limpeza e desentupimento das galerias internas, foi tudo conferido, a passagem do líquido de arrefecimento, então Tá. está todo conferido. Aqui, Júnior, nesse caso aqui, o coletor de admissão, só para deixar claro, porque nós temos que passar o problema, a causa e a solução. Sim. Como é que estava a condição desse coletor internamente? E olha, prestem atenção. Aqui nós estamos tendo, no caso ele é um mono, né? Temos um eletroinjetor aqui. E nessa mesma área do eletroinjetor, o que nós temos? Nós temos a admissão de ar, Exato. correto? Como é que estava a condição dele, Júnior? Estava bem carbonizado, estava bem bagunçado. Então, e esse carbonizado é ocasionado... Devido à temperatura, tudo errado, tudo A bagunçado. tal da temperatura térmica, né, Júnior? Então, é isso aí. E aí, o que acontece? Isso prejudica também a questão da aspiração daquele ar, digamos assim, ou seja, do sistema de aeração, que é justamente o que eu disse no vídeo anterior, que esse ar aspirado pelo sistema de aeração do propulsor, que é consumido através do sistema de admissão, ele lubrifica justamente As hastes de válvula, exatamente. Exato. E como é que estava
essa parte, Júnior? Cara, tava tudo bagunçado, tava tudo fora Tava bem dos desgastado? parâmetros, tava bem desgastado, tanto o guia quanto o pé da válvula mesmo, como se diz. Certo, então no caso o guia é onde tem a responsabilidade, é esse vapor que faz essa lubrificação. Exatamente. Tá certo? Então tá. Aqui nós temos o suporte do eixo de comando, já previamente colocado o vedador, né, Júnior? Sim. Que foi o Júnior que colocou. Olha a perfeição. O que eu digo em questão de olha a perfeição? Não existe excesso. Sem excesso de cola. Não tem excesso. Aplicado da forma correta, tá certo? Esse cavalete, o que vocês chamam de cavalete, que na verdade é o suporte do eixo de comando. Vamos acoplar ao cabeçote. Logo que colocarmos o cabeçote no propulsor. Vamos dar uma olhada já aqui. Vamos lá. Bom, agora aqui dando continuidade, Júnior, tudo limpinho. Os pistões descarbonizados devidamente. Ô Júnior, na parte dos parafusos de fixação, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10. Dá uma sugestão de qual procedimento para se efetuar essa limpeza, Júnior? Bom, primeiramente tem que verificar se a rosca está devidamente limpa, se não tem nenhuma impureza no fundo da rosca, vindo a dar um calço hidráulico, por exemplo, que pode vir até trincar o bloco ou coisa parecida. Então tem que fazer toda a limpeza, verificar se não tem nenhuma impureza no fundo da rosca e principalmente líquidos, por exemplo, óleo lubrificante não pode ser usado com excesso. Nesse caso, né, Júnior, por exemplo, você efetuando essa limpeza, e muitos colegas às vezes, no momento de efetuar a limpeza nessa parte superficial aqui, aonde vai ser acoplado a guarnição, como também o cabeçote desse propulsor, o que ocorre? Acaba caindo detritos, líquido, né? E ele só se preocupa em bater o ar, não faz a limpeza devidamente da rosca, tá certo? E ainda lubrifica, e de uma forma excessiva. Fazendo dessa forma, Junião, o que vai acontecer? Como esse aperto desse cabeçote, ele é feito inicialmente em newtons-metro, após isso vai ser feito em grau, aonde a torção é do parafuso. O que acontece? Qualquer restrição que existir, ele vai interferir no aperto. Sim, vem a calçar. Né? Seja na parte propriamente da rosca, ou no que você acabou de falar, Júnior, que seria na parte... no final da rosca, na parte final inferior. Exatamente. Qualquer detrito que tiver ali, qualquer sujeira, né, digamos assim, vai interferir no procedimento, né? Uma outra coisa, aqui a guarnição Sabó. Ô Júnior, encaixa para nós aqui. Aqui tá dizendo acima, né? Sim. Normalmente qualquer junta de veículos assim vem escrito ou acima, ou top, ou up, indicando exatamente o lado superior da junta. Tá? Tem alguns modelos, tá, que a junta pode ser encaixada de forma errônea. Mas ela encaixa, né? Mas ela encaixa. Aqui nesse caso, Júnior, esse cara aqui, onde exatamente tem esse anel, isso, aqui é o quê? Exatamente, é o canal de lubrificação. Tem que ficar prestar atenção bem na parte da lubrificação do cabeçote, que é onde sobe o óleo para lubrificar toda a parte superior. Ou seja, o que o Júnior está querendo informar para vocês? Muitos vão estar dizendo o seguinte: não, mas essa aí só encaixa de um lado. Puta, não, bacana. O assunto aqui é a respeito desse propulsor. Porém, existem guarnições, né, Júnior? Aqui nesse caso, você tem os orifícios dos guias que são maiores. Então você não consegue encaixar, né, Júnior? Ó, você não consegue. Mas existem guarnições que você consegue. Sim, por exemplo, existem guarnições
que se viradas, no caso, aqui é uma maneira correta, não, aqui é a maneira errada, ó, tá vendo? Ixi, eu fiz errado agora. Tá tudo certo. Não, mas é isso aí mesmo, Júnior. É isso aí, cara. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Exatamente. A guarnição pode ser encaixada do jeito correto assim. Pode acontecer de você virar junto assim, ela encaixar também nos guias, mas não bater nem a furação do cabeçote, nem a furação da lubrificação. E existem guarnições que encaixam toda a parte do orifício do sistema de arrefecimento, porém você não vai ter um encaixe da forma correta do veio da lubrificação. Então o profissional ele tem que se atentar a isso. Sim. Né, Júnior? Aí, perfeito. Uma outra coisa, Júnior, eu tenho visto, onde eu tenho prestado até alguns atendimentos, e são bastante equivocados, Júnior. O profissional, ele tem aquela velha mania, aliás, velha mania, e eu não sei nem da onde ele tirou, de passar, no caso dessa guarnição, de passar fluido lubrificante, ou seja, o óleo lubrificante. Não, não pode, não é correto. Aí ele vem aqui e encaixa aqui. Quando não, existem alguns, no caso das guarnições metálicas, que eles pintam, Sim, invernizam e reinstalam. Pessoal, isso é crime. Isso é crime. Não tem cabimento. Porque a partir do momento que você faz um aperto de partes metálicas, que nem no caso a guarnição de aço, ela existe um assentamento. Deformação. Porra, exatamente, ela existe a deformação e por conta daquele produto que é aplicado nela, mediante a primeira temperatura ambiente que o propulsor atinge, ela se acomoda. Agora, não é uma latinha de spray e um verniz que vai fazer essa função, correto, Júnior? Correto, até porque mesmo que você fizer uma pintura envernizada, não vai ficar a superfície exatamente plana igual a guarnição original. Não, até porque o produto é outro. Sim. A definição do porquê foi feito é outra. Você me comentou que aqui na região tem muitos que fazem isso, né, Júnior? Tem bastante. Tem bastante. Ah, são verdadeiros artistas, né? Boa, Milton. Muito boa. inspirados. Isso. E aí quando encontro um profissional sério aqui, pessoal, no caso eu vou falar porque é aqui que eu estou, em São José do Rio Preto, como o Júnior, acham que está querendo fazer demais. Não, ele só está querendo fazer o que é o certo. Ok? Bom, Júnior, guarnição instalada. O que nós vamos fazer agora? Colocar o cabeçote aqui? Bora continuar a montagem. Sem óleo. Sim. Superfície Devidamente limpa. Exatamente, superfície bem limpa. Todos os furos de lubrificação e furos de onde vai o parafuso tem que ser devidamente limpo também, para não haver nenhuma impureza para vir a calçar o parafuso ou deformar toda a montagem. Exatamente, e nesse caso aqui, até criar uma certa resistência onde vai implicar no momento do aperto. Corretamente. Correto? Então tá, vocês fiquem aqui olhando agora, guarnição, o bloco do propulsor. Bom, agora o que nós vamos fazer? Júnior, vamos pegar o cabeçote lá e vamos encaixar? Bora lá. Então tá, vamos lá. Encaixa aí pra mim, Júnior. Encaixado. Está encaixado. Como vocês podem observar, nós não soltamos o coletor do sistema de escapamento. Ó. Ok? O coletor do sistema de ignição no lugar. Tudo perfeito. Bom, já o cabeçote devidamente colocado, instalado, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar instalando os tuchos novos, os balancinhos e as pastilhas. Vamos lá, Júnior? Bora lá. Que nesse caso, nós estamos montando com tuchos Delphi. Okay? Show.
Tecnicamente fizemos a avaliação dos balanceiros, como também das pastilhas, e estão em perfeitas condições de uso. Então, vão ser reinstalados. Certo? Agora nós podemos colocar o suporte do eixo de comando. Junião, só mostra para eles ali a questão da vedação. Nós fizemos de uma forma adequada, nada para exceder, até porque quando nós efetuamos o excesso, no momento do aperto, existe o desprendimento mediante o funcionamento do propulsor, e isso aí consequentemente vai lá para dentro, vai criar uma resistência da passagem por parte do lubrificante, aonde existe o pescador, né, que é o que recepciona o lubrificante, e isso pode te gerar um problema sério, certo? Aqui está feito de uma forma homogênea, e agora a gente vai fazer a instalação. Ok, agora vamos instalar os parafusos. Bom, instalados os parafusos, suporte do eixo de comando, cabeçote, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos iniciar os apertos juntamente com as informações onde essa bola ela nos orienta, tá? Vamos tirar daqui para ficar fácil, ou de melhor informação, tá? Primeira etapa e o posicionamento. Então nesse caso aqui especificamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar encostando cada parafuso de uma forma da onde é determinado aqui pelo fabricante, tá? Feito isso, iniciaremos o processo. Primeiramente, como vocês podem observar aqui, a primeira etapa, 2,5 kg. Segunda etapa, 60 graus. Terceira etapa, mais 60. Quarta etapa, mais 60. Ou seja, totalizando 180 graus. No momento que nós estivermos efetuando aqui o procedimento, vocês vão conseguir entender que vamos estar utilizando o torquímetro em newtons metro. Após esse procedimento, vamos estar tirando essa ferramenta e vamos estar utilizando uma ferramenta de forma sólida, ou seja, o cabo de força, para que você não perca no momento angular a torção do torquímetro. Existem muitos colegas que subestimam isso aí, tá? Eu sugiro que procurem informações para que efetivamente vocês aniquilem definitivamente esse tipo de problema, porque muitas das vezes nós fazemos dessa forma, utilizando o equipamento de torção, seja um torquímetro, né, para qualquer tipo, tá, de aperto, aonde a própria ferramenta ela tem a torção, ou seja, ela existe um nível de resistência. Após aquela resistência, ela passa a fazer a demarcação. Quando nós falamos em grau,
é o parafuso que gira, é ele que torce. E aí sim vem a ferramenta de torção, que seria, no caso, para muitos é goniômetro, mas na verdade é um equipamento que se chama transferidor de grau, ou seja, ele consegue, através da resistência de dureza da ferramenta que você está puxando, o quanto você está torsionando o parafuso. Por quê? Porque o aparelho em si ele fica imóvel e você consegue identificar o ponteiro. Isso no caso desses equipamentos analógicos. Existem hoje equipamentos mais avançados, são digitalizados, tá? E não existe a necessidade de você pré-fixar, tá? A ferramenta. Nós vamos estar utilizando a ferramenta anterior, da qual eu citei, que é a mais comum, né? Tenho certeza que vocês vão estar vendo a necessidade, vocês vão estar procurando fazer um investimento mais adequado mediante as necessidades da sua empresa, tá certo? Então, vamos lá iniciar? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos estar iniciando a enquadração de aperto, certo? Então, vamos lá. Ferramenta no lugar. Ali ela pede 2,5 quilos, ou seja, Júnior, quantos newton? 25 newtons. Beleza, vamos lá então. Cinco. É importante, Mingau, essa sequência? Sem dúvida nenhuma, Júnior. Por quê? Existe um cruzamento de aperto. O que é interessante, olha só, Júnior, você levantou uma lebre aí bem interessante, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. Sempre cruzando, né? Nós cruzamos 4. O 5 está logo acima, aí vem o 6. Então é sempre cruzando. Existem alguns propulsores, Júnior, que não pede esse aperto. Isso é uma estratégia de montadora para montadora, tá? Existem montadoras que pedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vi isso. Na verdade, sempre formando um quadrado. Nesse caso específico, essas informações da Sabó é de extrema importância porque Padrão original, né? Padrão original. Sim. Eu não vou aqui citar o nome da montadora, mas nós efetuamos um procedimento recentemente para uma empresa montadora, aonde ela determina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ela pede sempre a formulação de um quadrado. Aqui não, nesse caso é realmente um X. Ó, de 4 que eu acabei de fazer, né? Já puxei os 25 certinho. Eu vou ao 5. Vamos lá. Ó como é bom, ó, olha que interessante essa, não é sugestão, mas essa tensão, tá? Vocês puderam observar que eu puxei bem mais agora para efetuar esses 2,5 kg nesse parafuso do que os demais. Por quê? Eu já comecei a encostar os outros, então eu já gerei um campo maior de aperto, tá? Isso não significa que esses demais aqui eles vão estar mais frouxos.
após eu efetuar o aperto. Muito pelo contrário, eu estou tendo precisão. E eu sigo respeitando aqui os 2,5 kg e principalmente respeitando a tabela, no caso aqui fornecido pela empresa, no caso a Sabol, que é a fabricante de guarnição, onde ela tem uma responsabilidade, um compromisso com as informações acadêmicas da montadora, tá certo? E isso que nós estamos seguindo aqui. E ó, vale se dizer, eu tô no 5, aí eu vou vir ao 6 agora, Júnior. Ó, tô cruzando, que é exatamente o que você falou. Né? Tô cruzando, mas isso não é regra. Deixar isso bem claro para todos. Varia de montador para montador, de motor para propulsor para propulsor. De propulsor para propulsor, de montadora para montadora. Sim. Seguimos as regras. Essas regras que nós seguimos através das informações e dos conhecimentos que nós nos apropriamos, desde que seja de fontes confiáveis. Como sabemos que as fontes são confiáveis? Procure cada vez mais informação, tá certo? Procure cada vez mais informação, porque muitas das vezes, o Júnior, as pessoas procuram informações que hoje nós temos a internet. É válido, nossa, como é válido, é informação, é tecnologia, puta, tá tudo certo. Só que existem os aproveitadores, né? E fontes não idôneas, né, no caso, não tem... os aproveitadores, que eu já fui direto, né? São os aproveitadores, mas você está correto na disponibilidade de se pronunciar, tá certinho. Mas são os aproveitadores, né? E lamentavelmente existem as pessoas que acreditam. O nosso trabalho aqui, a Mingau Automobilística, o Júnior, JCar, né, Júnior? JR Car. Quantos anos já, Júnior? Desde 99. Desde 99. Em companhia aqui da Silvio Carburadores. Silvio Carburador, gente, vocês têm que apreciar e conhecer o que é isso. É uma nostalgia, só que não desaparando a tecnologia. Meu, eles estão abertos. É uma coisa impressionante, é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito legal. E você vê que realmente você que está nos assistindo, que são profissionais, acompanha eles. É algo bem bacana, é algo raiz, mas em contrapartida não é bem isso. Trazendo sempre conteúdo, né? Sempre conteúdo. E uma seguindo coisa, os padrões, do né? antigo ao moderno. Coisa, olha, deu até aquela parada pra gente bater aquele papinho bem rápido. Pessoal, uma coisa que o Milton falou, o Silvio falou no início do vídeo, da questão do Mingau falar palavras difíceis e tal. Pessoal, eu comecei em Brasília, variante, Kombi, C10, D10. A base é a mesma, né, cara? A base é a mesma, tá? Eu tenho uma história. E para eu estar passando essas informações para vocês é porque eu, Mingau, da Mingau Automobilística, realmente eu acredito na nossa profissão e principalmente no caráter das pessoas que abraçaram com paixão, com vontade, com determinação de fazer o certo. Não é fazer pelo dinheiro, é fazer pela paixão do que gosta de fazer. O dinheiro simplesmente é consequência daquilo que você faz bem feito. Correto, Júnior? Ou eu estou falando bobagem? Não, porque se eu estiver falando bobagem, eu paro o que eu estou fazendo aqui e vocês apertam isso aqui no torcano, né? Que é o porquímetro. É o torquímetro. Porquímetro. É o porquímetro, que é o torcano. É o torcano, que tem muitos que fazem isso, né? Então, fica aí somente a deixa, né? Vamos lá então, Junião? Bora lá. Let's go. 5. Agora, Júnior, vamos lá, o 6. Ó, já deu. Vocês observaram que o campo foi menor? Bem menor. Do porquê é interessante utilizar a ferramenta? Eu estou apertando com precisão. Com precisão. Em quilo. Vocês vão ver em grau a diferença que vai dar. 6. Vamos lá, 7. Inclusive em grau, Júnior, eu vou deixar para você, viu? 7. Olha só, do 7 eu vou pular para o 8. Eu estou cruzando. Então, montadores, volto, reforçando. Elas são enquadrados. Esse caso específico é em X. Podemos dizer isso, né?
Cruzando, né? Em X, cruzando. Ó, cruzando em X, ó, de 7 eu vim para 8, olha só. Ó, esse já tá indo mais, ó. Aí eu vou a 9. Olha só o quanto que... Gente, olha isso, ó. Já deu. Quantos graus deu isso aqui? Né? Vamos lá. 9 e o 10. Vamos ver o 10 aonde ele vai. Parou aqui. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Era isso que eu queria mostrar para vocês. O Júnior está aparecendo aí? O Júnior tem que aparecer. O Júnior tem que aparecer. Quando eu cito a questão de você utilizar, nesse caso que agora nós vamos estar passando para o aperto em graus, esse em grau significa que nós vamos estar torcendo o parafuso, ok? Se eu utilizar uma ferramenta, no caso, esse torquímetro, que seja de vareta, mas ele tem a precisão dele. Se eu puxar aqui, ele já vai ter uma certa torção da própria ferramenta. Olha, porém ele vai mentir exatamente a graduação do parafuso. Perfeitamente, Júnior. Aqui nesse caso, se nós simplesmente aqui encaixarmos o transferidor de grau, o que acontece? Ele já vai me consumir justamente os 2,5 kg. E depois desses 2,5 kg que ele vai passar a demarcar. E você observou, Júnior, que teve 2 ou 3 parafusos aqui que eu puxei a mais do que o outro e tal, aquela coisa. Ou seja, eu estou assentando o conjunto. Sim. Então ele vai ter uma resistência. Um tem uma resistência maior, o outro uma resistência menor. E através dessa resistência maior ou menor, se eu utilizar essa ferramenta, que nesse caso nós vamos efetuar o aperto em grau, que seria a torção do parafuso, o que vai acontecer? Nós vamos ter um aperto com a outra ferramenta de forma completamente errônea. Exatamente. Só na hora que eu puxar aqui eu já estou vencendo 2,5, só que o demarcador de grau ele já vai estar girando. Então vai estar roubando no caso assim alguns graus da própria ferramenta. Exatamente. Agora imagina aqueles parafusos que eu apertei a mais, o quanto que ele vai ocupar de espaço a partir do momento que acontecer. Então tá aí uma hiper mega dica, que não utilizem com graus, não pode usar torquímetro. exatamente, nem o de estalo, nem o de estalo. Nós vamos estar utilizando aqui cabo de força, nós vamos estar utilizando aqui nesse caso o transferidor de grau. Esse transferidor de grau, pessoal, eu achei bastante interessante. Você tem aqui a possibilidade de travar onde você quer. Por que eu achei interessante? Vocês observam que ele tem aqui o encaixe da ferramenta, porém você gira o ponteiro para onde você quer. Então, dependendo do espaço físico que você tenha, essa ferramenta é bastante útil, mecanicamente falando. Eu não estou falando do transferidor de grau eletrônico que existe no mercado. Estou falando da parte mecânica. Aonde eu encaixar aqui, eu não preciso ficar virando a ferramenta, como outros casos. Nesse caso, e detalhe, tem uma garra aqui. É que aqui está eu e o Júnior. Lógico, vamos procurar instalar a ferramenta sem eu precisar auxiliá-lo, para ele fazer a puxada do aperto do parafuso, tá certo? Existem outras ferramentas no mercado que supostamente pode nos dar como solução, né? Mas aí são úteis tanto quanto, porque elas giram,
elas vão te dar a demonstração, só que elas têm alguns pontos de fixação, um pouco de dificuldade. Por exemplo, eu soltei, ó, já começou a dificuldade, ó. E uma outra coisa, eu encaixei essa ferramenta, pronto, encaixei, beleza. Aí eu vou apertar, ó, tá girando em falso. Aí sabe o que acontece? Mingau, eu preciso fixar esse transferidor de gás. Eu fixo, tá? Como é que você fixa com isso? Olha, prestem atenção, eu tô apertando. Ferramenta nova. Ferramenta nova, muito bem, Milton. Ferramenta nova. Nunca usada. Ok? Então, essa é uma ferramenta que eu não vou citar a marca, mas tomem muito cuidado de vocês investirem em ferramentas com valores ilusionários, tá? Sabemos que na nossa profissão pagamos algo abusivos, mas nesse caso específico, não se iluda. Poxa, eu vou pagar 25, puta, mas a outra custa 200. Procure avaliar e ver as diferenças. Cai naquela questão, né, ô Júnior, de muitas vezes o cliente chegar na nossa empresa e falar, poxa, eu vou pagar 400 para o Júnior, mas o outro cara me cobrou 100. Aí cai essa... Tem um porquê, né? Sim, uma razão. razão. De qualidade ferramental, sim, de conhecimento. Exatamente, que nem no caso, na tua empresa você não tem esse transferidor de grau, não vamos citar o nome, tá? O Júnior ele já trabalha com transferidor de grau digital. Por quê? Porque ele sabe da necessidade e da precisão da prestação de serviço dele, que é o caso da Mingau Automobilística, é o caso hoje da Silvio Carburadores, correto? Essa forma mecânica que nós vamos estar utilizando para vocês, mostrando e utilizando aqui para vocês verem, é o mais tradicional do mercado. Então, a ideia do Mingau de estar passando essa informação para vocês é para que vocês se precavenham e não se iludam com ferramentas baratas, que às vezes é mais barato do que 2 dúzias de banana, que é o preço dessa ferramenta, que eu acho uma coisa absurda, mas não funciona. Eu vou pôr ela aqui, tá? Aí o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um auxiliar segurando a ferramenta aqui para poder girar. Eu não tenho onde fixar. E outra coisa, quando nós falamos em aperto em grau, vou falar em relógio. 3 minutos. Quantos graus vocês acham que dá? 3 minutos. Vamos lá. 3 minutos. Quantos graus dá, pessoal? Ó, o pessoal aqui tá fazendo conta. Gente, dá quase 5 graus. Tá? Então, se aqui tá me pedindo 60, a menos é 55. Se você passa isso para até a 4ª etapa do aperto, nesse caso, seriam 3 etapas. 15 graus de diferença. 15 graus de diferença. É bastante. Aí você coloca a equivalência e a necessidade de que cada um tem aqui, olha onde é que esse número vai parar, tá? Então fica aí a orientação para vocês, tomem bastante cuidado com o investimento que vocês fazem, porque às vezes vocês têm a ferramenta, né, ô Júnior? Tem a ferramenta, tá usando a ferramenta às vezes até de uma forma correta. Exato. Mas a ferramenta não tem a precisão correta. Falou tudo. O Júnior falou tudo, cara. Ele resumiu, tá? Então, pessoal, tomem bastante cuidado com isso. Da mesma forma, quando a pessoa tem a ferramenta correta e faz da maneira errada. Exatamente. Da mesma forma. Conhecimento. É uma coisa, viu? Olha, tá aí, pessoal. O Milton tá falando por trás da câmera, mas com senso de conhecimento. Não adianta você ter conhecimento se você não tem equipamento, não tem ferramental específico. Porém, também não adianta você ter o que, Milton? A ferramenta E não ter o conhecimento, pô. é isso aí. Aí vocês sempre vão procurar condenar alguma coisa ou outra. Cara, às vezes você tem que olhar para dentro de você e ver que você... O cara tentando achar o culpado. Exatamente, o culpado está em você mesmo.
beleza? Tá aí o recado. Isso é algo, só para vocês terem noção, isso é algo que eu procuro praticar todos os dias. E você, Júnior? Sempre. É isso aí, certo? Agora vamos pegar o outro então, Júnior? Bora lá. Bora lá, pega o outro aí pra gente. Vamos lá. Agora o Júnior ele vai apertar aqui. Olha, essa ferramenta aqui é bem interessante. Ó, vocês podem observar que essa articulação, ela é bem, eu não vou dizer resistente, mas ela é firme. Ela tem uma garra, você coloca ele em nó, encaixa de qualquer forma aqui, ok? Aqui é o ponteiro que você vai determinar o que você quer. Olha, pessoal. Ó, no caso, aqui na tabela está me pedindo 60 graus, que é a segunda etapa. Eu tenho que ir para o primeiro. Deixa eu só fazer uma correção. Vou para o primeiro. Eu vou travar aqui. Eu vou colocar a ferramenta. Destravar, colocar em 0. Ok. E eu vou seguir a tabela que a Sabó está me passando. Ou seja, essa informação é uma informação onde existe a credibilidade, porque é uma informação com toda certeza exercício da montadora. Vamos lá então. Ah, olha só, Milton, dá esse foco aqui pra gente. Eu zerei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim. O que que acontece? Eu tenho um conjunto de ferramenta, que isso aqui é uma ferramenta que nós utilizamos no dia a dia da nossa empresa prestadora de serviço. Olha só de eu soltá-la, Olha. ela já me comeu 10 graus. Então, o que que eu sugiro a vocês? Toda vez que vocês forem efetuar um aperto em torção, acomoda a ferramenta Aperta bem. e reinicia. Pronto, agora está do zero, olha lá. Agora eu tenho o apoio todo que existe aqui e eu vou iniciar o aperto. A minha mão aqui é para apoiar a ferramenta. Vamos lá, primeiro 60. 60. Bateu. Vocês podem observar que a ferramenta não se movimentou. Então isso é uma ferramenta que vale o investimento. Quando eu vou colocar agora o segundo, eu posso até utilizar a garra onde ela está. Ó, olha que interessante a ferramenta. Ó. Encaixo ela aqui. Procurem sempre articular um pouco mais o equipamento, que ele cria uma dureza maior de giro, tá? Vamos lá. Solta aqui. Venho a 0. Vamos lá, tô no 2. Ó a folga. Solto. Pronto, alinhei. Pode focar aqui, Milton, para eles observarem que o disco ele não vai girar. Vai girar o ponteiro. A minha mão aqui, pessoal, é simplesmente para apoio da ferramenta. Aí já está fugindo do zero. Ó. Pronto. Vamos lá? Desculpa. 60. Ok? Ok. Tá certo? E agora nós vamos fazer a sequência dos apertos. Só que para fazer a sequência desse aperto, pode mostrar eu aqui. Para fazer a sequência desse aperto, Chama na vou sua. chamar o ogro, porque ele tem que ir um pouco mais devagar, porque esse bicho é forte. Tem que ir um pouco mais devagar. Rapaz. Isso aqui é jeito, isso aqui é... E conhecimento ele tem. E vocês podem ter certeza, ele vai dar conta do recado. Valeu? Fiquem em boa companhia com o Júnior. Let's go, Junião. Sua cara. Bom, então aqui vamos dar sequência no aperto de acordo com a tabela da Sabó, que especifica o padrão original de fábrica. 1, 2, vamos aqui para o parafuso 3. Fixou a ferramenta. Solta-se aqui o anel graduado. Sempre lembrando que tem que tirar a folga da ferramenta. Travou aqui o anel graduado. E agora, bora lá até os 60 graus. Pronto.
3 já está resolvido. Agora vamos para o parafuso número 4, que é do lado do outro lado. Mesmo procedimento, tira a folga da ferramenta, zero o anel graduado. Parafuso número 5. Segue na sequência. Sempre na sequência. Parafuso 7. Mesmo procedimento, independente do parafuso. Sempre respeitando a sequência da montadora, né, no caso. Não é um padrão Sabó, não é um padrão da fabricante da junta. Na verdade é um padrão da montadora. Sempre bom ressaltar isso daí, galera. Independente do carro que for. Parafuso 7, 60 graus. Um 8. Não. Extrema esquerda. Chega a ser lindo de se ver, galera. Uma coisa maravilhosa. Pra quem tem curiosidade, que horas são? 10h43. Tamo aí. Pode parar não, né, Junão? Né? Parafuso 9. Tira a folga da ferramenta. Zera o transferidor de grau. Bate com 60 graus. Pro. Bateu. Lindo. E agora, O último. Saideira. parafuso 10 da primeira etapa. Feita a primeira etapa, Primeira etapa, né? São 2,5 kg, 25 newtons. Segunda etapa, 60 graus. Vamos partir agora para a terceira etapa. Bora. Bom, agora o que nós vamos fazer? Aqui na Sabó está dizendo o seguinte: a primeira etapa 2,5 kg, segunda etapa 60 graus, terceira etapa 60 graus, quarta etapa 60 graus. Subsentende o que? São 4 etapas. Até aí, tudo bem. No entendimento, esse processo que nós vamos estar fazendo agora é a segunda etapa. Por quê? Eu explico a vocês. A primeira etapa nós utilizamos torquímetro, ok? Então seria primeira etapa torquímetro. Estamos utilizando agora uma outra ferramenta. Então tá, a primeira etapa ela deixou de existir. Começamos sim agora a segunda etapa com o transferidor de grau. Por quê? Aqui nesse caso nós estamos utilizando o transferidor de grau, aonde nós estamos efetuando o aperto do fuso.
do parafuso. Não estamos fazendo mais um assentamento de cabeçote ou suporte do eixo de comando. Então, a partir daí, sim, essa é a segunda etapa, correto? Até porque estamos utilizando outra ferramenta, certo? Então, fica aí somente uma sugestão para vocês não se perderem, tá? Até por conta disso, eu em conversa com algumas montadoras, aqui no caso são as de primeira a quarta, que eu já estou colocando, essa aqui é a segunda, no caso ali está me dizendo que seria a terceira, mas eu estou utilizando outra ferramenta, tá? Então, no meu entendimento, existem montadoras onde conversa com eles pedem, no caso aqui, 60, 60, 60, 180 graus. Eles pedem para fazer isso exatamente na primeira etapa de torção, ou seja, que eu posso puxar os 180 graus, tá? Mingau, mas como pode isso? Bom, com essa ferramenta com transferidor, você consegue, você pega aqui, simplesmente você vira para 180. Já elimina o torquímetro. Já elimina ele. Aí você tem a primeira fase, que seria o encosto através do quilograma, ou então em newton-metros, e depois você puxa em grau, que ela determina, que é a primeira etapa em grau. E aí você puxa ele de uma vez, tá? Em 180, aonde você vai ter que exceder uma força bem maior, e lógico, você tem que ter uma envoltura maior, até por conta do espaço físico. Isso acontece muito na linha de importados, tá? Mas vamos lá. Então nós estamos indo para a segunda etapa do transferidor de grau, no caso. Exatamente. E sempre tirando a folga, ó. Olha aqui, ô Milton, traz a câmera aqui. Você consegue? Uhum. Ó, tá em 0, correto? Certo. Vou tirar a folga da ferramenta. Ó. Olha o tanto que já andou pra frente. Tome os 5 graus. Tome os 5 graus, 3 minutos aí. Exatamente. Então aqui que eu faço, eu volto em 0 novamente. Aí eu vou iniciar 60, correto? Correto. 60. Ok? Perfeito. Agora vamos lá. Vamos pro segundo. Tirar a folga da ferramenta. Apoia. 60. E assim nós vamos fazer sucessivamente. Para não esticar tanto o vídeo, a gente vai estar fazendo aí e vocês vão estar acompanhando, ok? Bora lá. Vamos lá, Júnior. O resto é com você. Bora lá. Bom, já efetuada a terceira ou a segunda, Júnior? A segunda etapa foi efetuada agora eu vou para a terceira. Aê! Com o transferidor. Transferidor de grau. Fica bem claro isso para vocês, tá? Então tá bom. Terceira etapa, no caso, com essa ferramenta. Exatamente, que é a que a gente está utilizando. Então, é a terceira etapa. Vamos lá, Junião. Digamos assim que é a etapa final, então. A Então, última etapa. agora, o que vai acontecer? Vamos tirar esses. Aqui ele deu um. Aqui. O que vai acontecer? Agora, começa a se ter o peso. Esse peso, na verdade, você está difundindo o aperto com a torção do parafuso. Por isso que recomendamos, efetuou a remoção, parafuso elástico, se substitui o conjunto de parafusos, tá certo? Vamos lá. Ok? Primeiro, esse primeiro eu startei. Junião, você dá conta aqui do restante? Bora lá. Bora. Vamos lá. É sua cara, Júnior.
Finalizado aqui a terceira etapa de aperto com transferidor de grau, vamos retirar a ferramenta e começar a montagem da correia de sincronismo. Vai criar, na verdade, uma força hidráulica, né, Júnior? Sim. E aí no momento de eu efetuar o torqueamento, até porque é em grau, né? É em torção que vai ser efetuado o apartamento. O apartamento não. Apartamento. Olha lá, ó. Olha, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor. Olha. Atenção! Olha lá, bem no apertamento. O cara tá filmando aqui, Ô Miguel, como que dá pra prosseguir com uma situação Não, dessa, não dá, cara? É não dá. complicado, Júnior. velho. Olha lá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Trabalhar, cara! Porra, mano! Se for gravar aí, ó. Não, pô! Eu choro.